Então vamos para o livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, e versículo 35. Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre essa frase aqui que nós vamos ler já já. Que buscais, né? Não basta encontrar Jesus, é preciso andar com Ele. Não basta encontrar Jesus, é preciso ter um compromisso com Ele. Aqui, irmãos, capítulo 1, versículo 35, nós vamos ler até o versículo 39. Vamos à leitura. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Até aí. Meus irmãos, essa é uma história onde Jesus, primeiro, ele ouve passos. O que está acontecendo aqui no nosso texto? O Senhor Jesus, ele está voltando dos seus 40 dias, 40 noites, em que ele foi tentado no deserto após o seu batismo. Nós temos que trazer as coisas à memória. Jesus completou 30 anos, ele foi à beira do Jordão, chegou na beira do Jordão, pediu para ser batizado, foi batizado, e depois que ele foi batizado, a palavra de Deus diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ele foi tentado. O que está acontecendo aqui no versículo 35 é o primeiro dia após a tentação, versículo 35, no dia seguinte, ou seja, depois da sua tentação, né? O que acontece? Jesus, ele caminhava sozinho à beira do Jordão, como eu disse, voltando da tentação, e aí ele escutou uma voz conhecida, a voz do Batista, a voz de João Batista, que disse ali, no versículo 36, vendo passar Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. A segunda vez que João Batista fala isso é um pouco diferente da primeira. Da primeira vez ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, apenas para os seus discípulos, ele aponta para Jesus quando Jesus passa ao longe e ele clama novamente. A mesma coisa que ele falou antes de Jesus ser batizado. Ele fala agora: Eis o Cordeiro de Deus. Para você ouvir essa frase, é maravilhoso. A poder ler sobre o Cordeiro no Velho Testamento, no Novo Testamento, poder ler sobre o Cordeiro aqui nos Evangelhos, e poder ler sobre o Cordeiro no Apocalipse, é bonito, até nos encanta falar, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, para eles que estavam ouvindo, eis o Cordeiro de Deus, é como se eles ouvissem assim: aqui está o nosso Salvador, o nosso substituto. Para que servia o Cordeiro? Para substituí-los no altar de Deus. Agora eu quero que você imagine o que era para Jesus ouvir essa frase. É aquelas brincadeiras, não é, que o galo chega para o peru e fala: amanhã é Natal, né? Ele fica todo bravo, nervoso. Eles não têm uma coisa assim, uma piada desse jeito? Agora imagine, meus irmãos, Jesus ouvir: eis o Cordeiro de Deus. Ele estava ouvindo dizer que ele seria o substituto. Ser o Cordeiro de Deus seria aquele que ia morrer no lugar de todas as pessoas.
ia morrer uma morte cruenta, uma morte de cruz. Ele era onisciente, ele sabia exatamente como seria a sua morte. Antes da sua morte, ele esteve lá no Getsêmani e, olha, suou gotas de sangue, o terror se apoderou dele, como nos ensina o livro de Salmos. Então não era uma coisa muito legal para ele ouvir dizer: eis o Cordeiro de Deus. Talvez tudo isso passava na cabeça dele. De repente, ele passa por eles e vai embora. Dessa vez ele não ficou para conversar com o Batista. Dessa vez ele seguiu o caminho reto, ele seguiu o caminho da Galileia. E agora, meus irmãos, quando ele estava seguindo, ele ouviu passos. Jesus ouve passos. E quando ele escuta passos por detrás, ele olha. E quando ele olha, tem dois homens o seguindo. E aí é que ele vai citar aquela frase: o que é que vocês estão buscando? Ele ouve passos atrás dele. Olha, meus irmãos, passos de quem quer chegar perto, passos de quem quer caminhar junto. Esses passos foram muitas vezes ouvidos por Deus. Sabe aqueles passos de todas as pessoas do Velho Testamento que até então procuravam a Deus, procuravam o Messias? Todos que procuram o Messias, Deus pode ouvir esses passos, passos que estão à procura de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós dizemos assim que Deus ele é acessível, Deus ele está perto, Deus ele não somente é acessível, mas ele também é próximo. Por isso Jesus ele podia ouvir aqueles passos. Eu estava dizendo ontem, quando eu era moço, lá em Garça, para você ir para o cemitério, tem assim uma rua grande, comprida, que sai lá da rua, da rodoviária, e vai comprindo até o cemitério. Agora, isso há 30 e poucos anos atrás, aquela rua era um breu, tá? Aquela rua era um breu. E o irmão Moisés tinha comprado uma casinha que era quase só a dele que tinha para aquela banda lá. Aí a pessoa, então, tinha que sair da casa do irmão Moisés, passar praticamente de frente com o cemitério, de noite, pouca luz, sabe como é que é, né? E aí, sair linha reta e ir até a rua que pegava o ônibus, lá a rua da rodoviária, né? E eu tinha que pegar o ônibus, estava atrasado, como sempre, moleque novo, tal, 17, 18 anos, né? E aí, meus irmãos, eu saí meio apressado. No meio do caminho, tinha uma senhora, uma moça, não me lembro bem, assim, tipo com um tamanquinho, sabe? Andando, pac, pac, pac. E ela viu que eu estava andando depressa, olhou para trás, o que ela fez? Começou a andar depressa também, né? O que é isso aí? Olhei no relógio e disse: se eu andar no passo desse tamanco, eu vou perder o ônibus, né? Aí eu corri, para não perder o ônibus. O que ela fez? Correu e gritou: ah! Bem, eu, graças a Deus, eu sempre corri bastante, e eu corria mais do que ela. Aí eu apodei ela e disse: para de gritar que eu não vou atacar ninguém, só estou atrasado, né? Estou aqui correndo para não perder o ônibus. E eu não perdi o ônibus, quer dizer, valeu a pena ter corrido e tudo mais, mas eu fico pensando que ela também ouviu passos, e aqueles passos, numa rua de cemitério, uma escuridão medonha. Outra coisa não podia acontecer com ela, senão se assustar. Jesus olha para trás, porque ele ouve passos. Jesus, meus irmãos, ele está tão perto. Deus, ele está tão perto. A Bíblia revela um Deus acessível, Deus pertinho de nós. Olha o que o Paulo ele escreve, ele fala para os atenienses, né, que Deus, ele não está longe de cada um de nós. Agora, meus irmãos, isso foi dito para ímpios, para incrédulos, no Areópago, no templo idólatra de todos os gregos. O apóstolo Paulo disse isso: olha, eu quero dizer para vocês que Deus não está longe de ninguém, Deus não está longe. Vocês estão aqui nesse templo idólatra, Deus não está longe de vocês. Aliás, foi Moisés que disse, né? Que grande nação tem um Deus tão próximo, um Deus tão pessoal como o nosso, sempre que o invocamos. Olha o que Moisés está dizendo, que Deus é tão pessoal, que Deus é tão presente, tão próximo.
Meus irmãos, esse é o nosso Deus, que está pertinho, que está próximo, pessoal, ou seja, está junto de nós, e Deus está sempre perto. Ele estava lá no deserto com o povo de Israel, estava, mas também ele estava lá no Éden com Adão, estava também. E quando o Moisés, ele estava lá no Monte Horebe, não tinha ninguém no Monte Horebe. É provável que até hoje não tem ninguém no Monte Horebe, porque é um lugar deserto. Mas Deus estava lá, mostrando, meus irmãos, que não importa o lugar, não importa a situação, a circunstância que uma pessoa vive. Pode ser um rico, pode ser um pobre, pode ser doente, pode ser um curado, pode ser uma pessoa cheia de problemas, pode ser uma pessoa sem nenhum problema. Escute aí, Deus está perto. Deus, ele está sempre perto. Cristo, ele está perto. E como é que uma pessoa pode dizer: Deus está longe, não tem jeito de encontrar Deus? Davi disse: sentimos a proximidade de sua presença. Imagine aqueles dois vendo Jesus passar, eles sentiram a proximidade da presença de Jesus. Mas eu não estou vendo Jesus passar aí perto de mim. Olha, um pouquinho mais que você faz assim com a mão, Paulo disse, você o encontra. Deus está próximo, está perto, muito perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e o invocam em verdade. Está aqui dois homens bem pertinho de Jesus. O nome dos dois, um é André, diz o versículo 40. Era André, um dos dois. O outro é quem escreveu o livro, no caso é o João. E os dois, irmãos, eles já tinham uma experiência religiosa. Eles não eram leigos. Eles já tinham um contato aí com o Batista, gostavam de ver João Batista pregar. Eles iam lá, saíam dos seus lares na Galileia, desciam até o Jordão, não é perto, tem que andar bastante. Eles iam ouvir o João Batista pregar. E João Batista pregava o arrependimento, eles se arrependeram. João Batista pregava que eles precisavam ser batizados, eles foram batizados. João Batista dizia, vocês têm que crer que o reino de Deus está próximo. Eles acreditavam que o reino de Deus estava próximo. Então eles tinham uma experiência religiosa, não eram leigos totalmente. E por isso, meus irmãos, eles ouviam porque eles estavam perto da verdade, porque João Batista era a voz que clama no deserto, era a voz da verdade. Quando você está perto da verdade, você está bem perto de Deus. Quando você lê a tua palavra aí, a Bíblia que você tem na sua mão, sempre que você fizer isso, seja aqui na igreja, nesse momento, seja na sua casa, você está bem perto de Deus, porque a verdade nos aproxima de Deus. E foi o que aconteceu com esses dois. Eles estavam ouvindo a verdade. Olha só, uma vez Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles andando com a voz que clama no deserto, a voz clamou, eis o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, eles estão seguindo a Jesus, agora seguem a Jesus. Então, nós temos uma pergunta aqui, que todo homem deveria responder. Capítulo 1 e versículo 37. Os dois discípulos, ouvindo-no dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando, vendo que eles o seguiam, disse, o que vocês estão buscando? Ou, o que buscais? Você sabia, meu irmão, que essas foram as primeiras palavras de Jesus para uma pessoa que o seguiu? Não, mas ele já tinha falado com João Batista antes. O João Batista, ele pré-anunciou Jesus. Ele falou com a mãe dele, com o pai dele, quando tinha 12 anos. Nós estamos falando de ministério. Quando Jesus iniciou o seu ministério, após o batismo, depois de 40 dias de ser tentado, são aqui pronunciadas as primeiras palavras de Jesus. Você é um seguidor de Jesus? Então, quais seriam as primeiras palavras de Jesus para você?
essas. Aqui, do versículo 38, o que você está buscando? Que buscais? É claro que Jesus sabia o que eles estavam buscando. Jesus é onisciente, eu disse, ele sabe tudo. Jesus sabia. Mas se Jesus sabia, por que perguntou? Para saber se eles sabiam. Para levá-los a uma reflexão, uma ponderação interior. Sabe aquela pessoa que diz, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se o pastor perguntar para ela, mas por quê? Por que você quer seguir a Jesus Cristo? O que você busca em seguir a Jesus Cristo? Pode ser que a pessoa nem goste disso e se ofenda. Mas olha, irmãos, Jesus fez essa pergunta. Por isso, o homem precisa saber 3 coisas. O homem precisa saber o que realmente ele quer, o que ele está procurando. Isso serve para quem prega para vocês, mas serve para vocês que ouvem também. O que vocês estão procurando? O que nos trouxe aqui na Igreja Batista da Fé hoje? Por que viemos e sentamos? Porque apesar da chuva nós estamos aqui. E vai aqui, meus irmãos, um momento alegre, em saber que o nosso povo, mesmo chovendo, eles vieram para a igreja. Oramos para chover, mas quando chove não vem, pois o povo de Deus veio hoje. Olha lá, né? O homem precisa saber o que ele realmente quer, o que ele procura. Quando você veio para a igreja, o que você estava procurando quando veio para a igreja? Quando você fez a sua decisão por Cristo Jesus, o que é que você estava procurando? Depois, saber até que ponto eles estavam decididos a ir com Jesus. Uma coisa é falar, eu quero seguir Jesus. Outra coisa é Jesus olhar, voltar para eles e dizer, o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Ou seja, até onde vocês acham que vocês podem caminhar comigo? E a terceira pergunta, saber o motivo de deixar tudo para seguir a Jesus. Você dizer para você mesmo, vale a pena eu ter deixado o mundo? Vale a pena eu ter deixado tudo para servir a Jesus Cristo? Então, irmãos, primeiro, o homem precisa saber o que ele está procurando, porque muitos nem sabem o que eles estão procurando. Tem muita gente que não sabe o que quer da vida, parece que anda aí, sabe, alheio a tudo, uma rolha boiando lá no mar, para lá, para cá, não sabe nada. Olha, nós temos um homem assim no Velho Testamento, e ele foi rei, ele foi um pregador. Sabe aquele negócio que a pessoa fala, eu tive uma crise de existência. Eu costumo dizer que é só rico ou filho de rico que pode ter crise de existência. A pessoa fala, teve um dia que eu peguei e coloquei uma mochila nas costas, saí andando, caminhando pelo mundo, até me encontrar. Você tem que ter dinheiro para fazer isso, tá? Se não tiver dinheiro, você não faz isso. Para te financiar essa andança pelo mundo, rodeia o mundo, você vai ter que pegar um avião, você vai ter que andar para algum lugar, você vai ter que comer, né? Então, se você não tiver dinheiro, quem te sustenta, não vai acontecer isso. Mas vamos dizer que aquele pregador, no capítulo 2, lá de Eclesiastes, ele está com uma crise, está procurando o quê? Eu estou procurando ser feliz, ele fala no versículo 1, então, eu me entreguei à euforia, eu não consegui ser feliz. Teve um dia lá que ele não ficou feliz, aí ele já ficou triste. Não conseguiu ser feliz pela felicidade. Aí ele fala, já sei, eu vou parar com isso aí. Agora eu vou beber, né? Já que eu não posso ser feliz só por ser feliz, eu vou começar a beber. E a Bíblia diz que ele começou numa bebedeira. Se fosse hoje, ele ia fazer uma viagem aí no entorpecente, alguma coisa dessa. Mas a palavra de Deus diz que ele fez isso. Bebeu até cair. No fim ele falou, não é bem isso não, isso não me trouxe felicidade. Aí ele começou a construir, sabe, parou de beber, se aprumou, começou a construir grandes construções, fez construções magníficas, como ele mesmo disse.
em uma grande casa, um grande palácio, ele era rei, imagine, construiu horta, fez lá, meus irmãos, um grande lago para criar peixe, fez um bosque. Aliás, não deu certo, acabou se decepcionando e ele entrou no Partido Verde. Foi lá, conversou, meus irmãos, com a Marina e pronto, já estava no tempo da ecologia. Virou o rei da ecologia, sabe? Era só verde, planta. Ele fala isso lá no capítulo 2. Aí, meus irmãos, não deu muito certo esse negócio de ter entrado no Partido Verde, né? Já brigou com a Marina, saiu de lá, e aí ele disse, já sei, né? Eu vou investir em cantores, vou investir na música, o pessoal da música é alegre, o pessoal da música é festivo, e ele investiu, a palavra diz que ele, olha, eu aluguei cantores, cantoras, não deu certo, foi para o lado da mulherada, não deu certo também, se decepcionou. Agora eu quero que você abra comigo no capítulo 2 de Eclesiastes e no versículo 11. Livro de Eclesiastes, o pregador, ele era um pregador, viu? Você lembre-se disso. E ele está procurando um caminho, está procurando uma razão de viver. E versículo 11, primeiro leia o versículo 10. Tudo que desejava os meus olhos eu não neguei. Ele já fala assim, tudo que eu queria eu fiz, porque ele tinha dinheiro, ele tinha condições, ele olhava para as pessoas e dizia assim, eu estou podendo, né? Então ele fez tudo isso ele fez, mas aí ele fala no versículo 11, eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e sabe o que eu descobri? Que tudo era vaidade, tudo era aflição de espírito, e que não tinha proveito nenhum. Ele ficou muitos anos, e depois de muitos anos ele está dizendo aqui, olha, eu perdi o meu tempo. Olha, o homem precisa saber o que ele está procurando. Esse aqui procurou tanta coisa e não achou nada, e muitas pessoas gastam a vida assim. Eles vão ficar procurando alegria, felicidade em tudo e em todos, e não vai encontrar, como aconteceu com o pregador. Outras pessoas querem apenas se dar bem na vida. Você sabia que muitas pessoas que procuram a igreja só querem se dar bem na vida? Como assim? Nós temos alguns exemplos. Lembra daquela mensagem que nós falamos sobre o rapaz que queria que Jesus falasse com o irmão dele para repartir a herança? Tem uma mensagem, meu irmão, Jesus tem uma mensagem maravilhosa naquele capítulo, linda, linda, linda. Acabou a mensagem, era para a pessoa levantar a mão e dizer, ei, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ele levanta a mão, ei, quero falar. Pode falar, meu filho, o que você quer? O senhor não fala para o meu irmão repartir a herança comigo? Vê se pode, se isso é assunto para ser tocado lá na igreja e coisa desse tipo. Ou seja, ele procurou Jesus só pelo benefício próprio, só para se dar bem. Sabe o Simão lá de Samaria que se converte, e ele era mágico, e depois que ele descobre que os apóstolos têm um poder, ele fala, eu quero comprar, eu quero ver se compram esse poder. Veja, irmãos, muitas pessoas, depois que eles se dão bem, eles vão sumir da igreja, eles vão sumir da casa de Deus, eles vão desaparecer, porque só queria se dar bem, quer um status, quer um convívio, quer uma influência, coisas desse tipo que vocês sabem que algumas pessoas procuram mesmo. E algumas pessoas, elas querem na igreja só para resolver problema. Está com problema, vem para a igreja. Não tem problema nenhum, tá? Sabe por quê? Porque a igreja é o hospital das almas. Nós queremos que as pessoas que têm problema venham cair aqui dentro mesmo. Pode vir, pode anunciar lá fora, está com problema? Procura a Igreja Batista da Fé. Pode vir. A questão é que quem vem apenas pelo problema, quando acaba o problema, o que acontece? Ela também vai embora. Jesus está perguntando para os dois, vocês estão buscando o quê? Vocês não sabem o que vocês estão buscando? Vocês estão buscando só ser feliz, se dar bem? Tem algum problema aí que eu posso resolver? E aí, o que vocês estão buscando? Então, o que os dois estavam buscando? Versículo 38,
A pergunta é: que buscais? E a resposta foi, no final do versículo 38, uma frase com duas palavras: onde moras? Mestre, onde moras? Eu creio que eles podiam dizer outra coisa. Eles estão na frente de Jesus. Sabe que alguns escribas e fariseus, uma vez eles ficaram na frente, muitas vezes, né? Mas esses aí, quando ficaram na frente de Jesus, disseram assim: Senhor, nós queremos ver um milagre, nós queremos ver um sinal, igual Herodes. Tanta coisa, eles falam isso para Jesus, e Jesus respondeu: esta geração incrédula, ela não vai receber nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas. Mas eles podiam olhar para Jesus: o que vocês estão buscando? Nós queremos um sinal, né? Não, eles não pediram isso não, tá? Somente disseram: onde moras? Então, meus irmãos, eles podiam dizer: Senhor, o que nós vamos ganhar? O que o Senhor tem para nos oferecer? Nós estamos aqui, queremos seguir o Senhor, mas o que o Senhor tem para nos oferecer se resolvermos seguir mesmo? Está aqui com meu amigo João aqui, eu, André, eu me chamo André, isso aqui é o João, nós estamos querendo entrar aí, aderir a essa, né, essa nova turma aí que o Senhor vai montar, mas queremos saber o que é que nós vamos ganhar. Sabe aquela pessoa que ela nem arrumou o emprego ainda, vai na entrevista, nem acabou a entrevista, ela olha para a pessoa e pergunta quanto que eu vou receber? Não tem essas pessoas assim? Esse não vai ser contratado, você pode ter certeza que esse não vai ser contratado. Mas quantas pessoas dizem isso para Jesus? O que eu vou ganhar com isso? Não tem aquela frase que as pessoas dizem: olha, ser crente não dá camisa para ninguém, você ficar correndo atrás de igreja não dá camisa para ninguém. Deixa eu dizer, pessoas que falam isso, se estivesse na frente de Jesus, ia perguntar isso aí: o que eu vou ganhar de seguir o Senhor? Onde é a sua igreja, Senhor? Onde é o templo? Não, porque os judeus aqui têm um templo grande, eu quero saber onde é que vai ser o seu templo. Samaritano tem um templo, os judeus têm um templo, né? Tem muita sinagoga, qual é a do Senhor? Então eles podiam, porque as pessoas pensam nisso. Olha a palavra de Jesus: o que é que vocês estão buscando? Então o homem precisa saber primeiro o que ele está procurando, e o que esses dois estavam procurando. Aí eles dizem: onde moras? O que isso representa? O que essa resposta de João e de André representa? Primeiro, representa que eles não estavam buscando coisas, não estavam buscando benefícios próprios, eles estavam buscando a pessoa de Jesus. Eles estão perguntando para Jesus: onde o Senhor mora? Jesus disse: vinde e vede, e eles foram e ficaram com ele. A resposta mostra que eles buscavam o Salvador e queriam ficar com o Salvador. É isso. Quando eles falam assim: Senhor, o Senhor está pousando, onde o Senhor está morando, Senhor? É como se eles dissessem: nós queremos ir para ficar, nós queremos pousar, ou seja, nós queremos ir para ficar contigo. Será que é isso mesmo que nós respondemos para Jesus quando cremos nele? O que você foi buscar lá, Gilberto? Eu quero ficar com Jesus. Porque tem muitas pessoas que recebem Cristo na emoção, num culto emotivo, levanta a mão, chora. Mas depois, eles não querem um compromisso com Jesus. Acaba logo aquela euforia e ele se esquece. Então veja, se você está procurando ou está à procura de Cristo, você o achará. É Cristo que você está procurando, é Ele, então você vai encontrar. Porque a palavra de Deus diz: olha, vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar para mim. Ou seja, uma pessoa quando recebe Jesus, ele não vai ficar sem conversar com Jesus, ele vai orar para receber Jesus. Ele vai conversar com Jesus. Então está dizendo aqui: vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar a mim, e eu vou ouvir. Deus está dizendo: quando vocês conversar comigo, eu sou todo ouvidos. Quer conversar com Jesus? Ele é todo ouvidos. Você tem tempo para orar? Deus tem tempo para escutar. Se você não tem tempo para orar, o tempo de Deus está lá.
Ele está pronto para te escutar do mesmo jeito. É você que vai fazer esse tempo. Agora, aqui, você procura Jesus, você encontra Jesus. Quem que não encontra Jesus? Quem não procura. Porque Jesus disse que quem procura, acha. Não é assim? A continuação do versículo: buscar-me-eis e me achareis. Quando? A resposta está no mesmo versículo. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Quando vocês me buscar de todo o coração. Então, se você estiver buscando Jesus de todo o coração, você vai encontrar. É isso que ele está dizendo. O que vocês estão procurando? Jesus disse para os dois. Qual foi a resposta dos dois? Estamos à tua procura. Já achamos, né? E até eles podiam dizer, o que a gente procurava, já achamos. É o Senhor. Agora nós queremos segui-lo. Nós queremos ficar contigo. E, meus irmãos, essa é a resposta dos primeiros discípulos de Jesus. Queremos ficar contigo. Queremos pousar onde o Senhor estiver. Então, meus irmãos, o homem precisa primeiro saber o que ele está procurando. A segunda pergunta é: até onde eles desejavam ir com Jesus? Venha no versículo 39, Jesus tem uma palavra aqui: vinde e vede. Vinde e vede. A gente tem que juntar o canal do Caio Fábio com o canal do filho do pastor Gardner, o irmão Daniel. Um chamava Vinde, nos anos 90. O outro chamava Vede, nos anos 2000. Então, juntando os dois daí. Vinde e vede. Vamos pegar só essa primeira parte. Vinde, tá bom? Vinde. Até onde nós desejamos ir com Jesus? Mas vamos perguntar para os dois primeiro. Você, Pedro não, você, André, você, João. Até onde vocês dois desejam caminhar com Jesus? Porque essa foi a resposta de Jesus. Depois de encontrar Jesus, nós temos uma decisão a fazer. Você já encontrou Jesus? Ah, pastor, eu já encontrei Jesus. Eu tenho uma segunda pergunta para você. Até onde você quer ir com Jesus? Então vamos colocar os apóstolos nas duas situações. A primeira situação é boa, é confortável, é gostoso. A primeira situação é andar com Jesus no começo do seu ministério, que a Bíblia diz que a sua fama correu por toda a Galileia, por toda a Judéia, por toda a Samaria. A fama de Jesus, você andar com alguém famoso. Então, primeiro isso. Primeiro a gente tem que entender isso, tá? Então, esse é o primeiro momento desses apóstolos. E olha, foi legal seguir Jesus nos bons momentos, quando ele era famoso, quando ele era aclamado, quando ele era querido. Acompanhar Jesus quando ele está curando alguém, olha que bom. Vem aqui um cego, ele cura. Ah, eu estou com Jesus. Vem aqui uma pessoa que é muda, ele cura. Vem aqui uma pessoa paralítica, os 4 amigos trouxeram, ele curou. Ou seja, irmãos, você está perto de uma pessoa famosa assim é bom, as pessoas gostam disso, as pessoas adoram estar com famosos, sabia? Então, até onde os dois andariam com Jesus na fama de Jesus? Isso é fácil. Andar com um famoso, com quem tem dinheiro, andar com pessoa importante é a coisa mais fácil que tem no mundo, não é verdade? Agora, meus irmãos, deixou de ser legal quando veio a provação. Teve um dia que Jesus curou um paralítico, o pessoal fez uma cara feia e disse: esse homem não é de Deus. Porque se esse homem fosse de Deus, ele não estava curando no dia de sábado. Invocaram com Jesus por causa do sábado. E aí o outro lá disse: sabe o que nós vamos fazer com ele? O quê? Nós vamos apedrejá-lo. Olha, por mais de uma vez tentaram apedrejá-lo. Jesus estava na cidade que ele nasceu, pegaram Jesus de colarinho abaixo, e eles tentaram jogar Jesus lá embaixo, lá no precipício. Então, nesse momento não é legal seguir Jesus. Não é legal seguir Jesus quando eles xingavam Jesus, quando chegou aquele monte de soldado e mais algumas pessoas com espadas e varapaus e perguntaram: quem é Jesus?
Quem é o Cristo aí? Quem é Jesus? E aí todo mundo quietinho, e Jesus disse, sou eu. Naquele momento não era legal, sabe por quê? Porque naquele momento todos fugiram. Então a segunda pergunta é essa: vinde, mas até onde você iria com Jesus? Até onde? Essa é a pergunta, até onde nós desejamos seguir com Jesus? Um rapaz chegou para Jesus, no final do ministério do Senhor, há poucas semanas de acabar o seu ministério, e disse assim para Jesus: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. Bom, a Ruth falou isso para Noemi e cumpriu. Desse homem, nós não sabemos, provavelmente ele caiu para trás. Por quê? Porque Jesus olhou para ele e disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, eu não tenho um tostão furado. E não é dito mais nada sobre esse homem, ou seja, com certeza nunca o seguiu. Abriu o bocão, eu vou para onde o senhor for, mas não foi, não é? Então, nós podemos seguir Jesus por todo e por qualquer caminho? Será que nós podemos? Eu já disse, pelo caminho alegre, pelo caminho feliz, pelo caminho da bonança, você está bem empregado, você não está doente, você não tem nenhum problema na sua família, nem com o filho, nem com a esposa, nem com o marido, a igreja está uma beleza, não tem nenhum problema, aí é fácil caminhar com Jesus. Bate no peito, eu vou com Jesus aonde quer que for. Aí acontece alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, vem um contratempo, seja com o que for. A pergunta é: caminhas ainda com Cristo? Você está caminhando com Jesus? Quando vem as provações, quando vem as adversidades, os problemas, a tentação, a vergonha, Jesus diz: quem se escandalizar em mim, não é digno de mim. E lembre-se do que Paulo disse para Timóteo: meu filho Timóteo, se sofrermos com Jesus, nós vamos reinar com Jesus. Então essa segunda pergunta: até onde os dois desejariam andar com Jesus? A resposta existe. Eles foram com Jesus, por incrível que pareça, até a cruz, mesmo de longe, eles foram. E depois eles ficaram com Cristo. Não tem a cruz de Santo André? Eles não falam que tem uma cruz chamada Cruz de Santo André? Quando você tira a carta, tem a tal da Cruz de Santo André, né? Que é uma cruz esquisita, que parece uma hashtag, sei lá como é que fala, né? Mas é uma cruz ali, parece meio capenga. Por quê? Porque ele disse: eu não quero ser enterrado, crucificado como Jesus. Eu quero que vocês façam uma coisa diferente com a cruz aí, porque eu não sou digno de ter uma cruz como a do meu mestre. Por isso, Cruz de Santo André. A terceira pergunta, irmãos, e já estamos terminando: vale a pena deixar tudo para seguir a Jesus Cristo? Jesus disse no versículo 39, 20, e eles foram com Jesus, nos bons e nos maus momentos. Aí vem aqui, Jesus disse: e vede, vem ver. Para você ver como é servir Jesus, você tem que servir até o fim. É um compromisso até o fim. Meus irmãos, não é só Jesus, a igreja de Jesus, ela precisa desse compromisso. As pessoas sem compromisso, elas vão até certo ponto. Quando nós temos um compromisso, é uma aliança que nós fazemos. Qual igreja é forte? A grande? Não, a compromissada. Essa é a igreja forte. E isso nós descobrimos no dia a dia. Qual crente é forte? O que tem compromisso. Aquele que tem compromisso com Cristo. Aquele que tem compromisso com a noiva do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Aquele que tem compromisso com aqueles que amam a Cristo, que é o povo de Deus. Esse sim tem compromisso. Então, vale a pena deixar tudo para seguir a Jesus? Jesus diz: vinde e vede. Seguir a Cristo é uma decisão pessoal, implica num compromisso, e aí você tem que dizer assim para si próprio:
Vale a pena buscar o reino de Deus em primeiro lugar? A resposta de Jesus é: vale a pena. Vale a pena deixar o mundo e todas as suas ofertas? A resposta é: vale a pena. Então, na palavra vede, Jesus ensina que sim, vale a pena. Para os dois valeu a pena. Meus irmãos, imagine quantas coisas maravilhosas esses dois viram antes e depois da morte de Jesus. Por ter ido com Cristo, eles podem bater no peito e dizer: olha, nós fomos os primeiros a caminhar com o Senhor Jesus. Nós estamos com Jesus desde o princípio, porque no primeiro dia do ministério de Jesus, eles já estavam morando, eles ficaram com Jesus. Então eles viram o que Jesus gostaria que eles vissem. E o que eles viram? Eles viram tanta coisa maravilhosa, meus irmãos. Os milagres, os sinais, isso passa. Isso é mais emocional, é uma coisa boa de se ver, mas não é a coisa mais importante de se ver. Você acha mesmo que Jesus estava se importando com curas, sinais e maravilhas? Que essa era a grande preocupação de Jesus? Não. A preocupação de Jesus era encontrar o Zaqueu, era passar debaixo daquela árvore, porque aquele homem teve uma vida transformada, e eles viram uma vida transformada, um ladrão que deixou de roubar. Era pegar uma Madalena da vida, que tinha 7 demônios, tinha 7 capetas nela, e ver aquela mulher chorando no túmulo vazio de Jesus, querendo que Jesus aparecesse para ela colocar o corpo nas costas, carregar e devolver para o túmulo. Uma mulher com 7 demônios não quer fazer uma coisa dessa, mas eles viram mais uma vida transformada. Quantas vidas transformadas! Aquela menina que foi trazida, possessa com tantos demônios, saindo de mãos dadas com a sua própria mãe. Ou o menino que veio da mesma forma, se jogava no fogo, se jogava na água para se afogar, batia com a cabeça na parede, saiu abraçadinho com o seu pai. Isso, meus irmãos, isso sim que é gostoso de ver, vidas transformadas. Bom, para terminar, o que faremos depois de encontrar Jesus? A palavra de Deus diz no versículo 39, foram, viram onde ele morava e ficaram com ele. Olha essa frase, e ficaram com ele, aquele dia, mas ficaram até, meus irmãos, morrerem. Ficaram com Cristo até Jesus morrer. E depois Jesus ressuscitou, e ficaram com Jesus até Jesus subir ao céu. E depois ficaram com Jesus até a morte deles. Eles morreram em Cristo. E depois eles ficaram para sempre com Jesus, porque Jesus veio buscar, como veio buscar o irmão Messias. Ficaram para sempre com Jesus. No túmulo do pastor Leto, que faz 100 anos esse ano, eles vieram da Letônia, perseguido pelos comunistas, e eles tiveram que vir para o Brasil e abrir uma igreja ali em Tupã, numa região rural chamada Varpa. E um pastor principal, coitado, ele morreu, e eles fizeram lá o túmulo dele. E eu visitando o túmulo uma vez, eu li o que foi escrito no túmulo dele. Esse viveu para Cristo, morreu em Cristo e está com Cristo. Está lá na lápide dele escrito até hoje. É nisso que eu creio. Então, meus irmãos, voltando lá, eles trabalharam para que outros pudessem encontrar Jesus. Uma outra coisa, que a pessoa que sabe o que está buscando, estou buscando a Cristo. E você quer andar para sempre com Jesus? Eu quero andar para sempre com Jesus. Sabe o preço que isso vai te custar? Eu sei, a minha vida. É só isso? Ele fala, não. Agora eu quero que outros venham comigo até Jesus. No versículo 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido.
Ele achou primeiro o seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Aqui começa discípulos fazendo discípulos. Quando um discípulo sabe o que ele procura, e se ele procura Jesus, ele vai encontrar Jesus, a primeira coisa que ele vai querer fazer é levar outra pessoa até Jesus. Ele levou o irmão dele, o Filipe, que se converteu aqui, levou um amigo chamado Natanael. O próprio André, que levou o seu irmão, Pedro, lá no capítulo 6, ele leva a criança para Jesus. Ele que achou aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. Depois, juntou o Filipe com o André, no capítulo 12, e tinha um pessoal desconhecido lá que ninguém sabia quem que era, e queria ver Jesus. O que os dois fizeram? Levaram os gregos até Jesus. Ou seja, você leva familiar, você leva amigo, você leva criança, você leva desconhecidos para Jesus. Mas primeiro precisa saber o que você está buscando. Porque se você não sabe o que você quer, por que você acha que você vai ter continuidade na vida religiosa com Cristo? Você acha que você vai ter gosto de falar de Jesus para alguém? Você nem sabe o que quer. Mas quando nós sabemos que a única coisa que realmente importa em nossa vida é Jesus, aí tudo muda. E como muda? Amém?